agora vamos ter a intervenção da Diolinda Seno Luís, que é vereadora da Câmara Municipal de Odmira. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer ao ISCTE o convite que me fez para estar aqui, na sequência de um contacto prévio que já houve, uma entrevista também com a minha pessoa, no sentido de perceber a estratégia local que foi criada no Conselho de Odmira para dar resposta a um fluxo intenso e repentino de população migrante que afluiu ao território e os impactos que isso teve. Eu sou vereadora da Ação Social, naturalmente o meu enfoque vai privilegiar mais as questões sociais, sendo que há outras questões que também estão em cima da mesa, como as questões do ordenamento do território, do conflito entre diplomas jurídicos, questões ambientais, enfim. Mas o meu enfoque da minha comunicação e com alguns números tem a ver com a presença que é fora de comum de migrantes no território. Se faz favor. Esta estratégia começou em 2014. Eu vou de alguma forma fazer aqui a contextualização para depois percebermos, contar a história de como começou, para percebermos onde estamos e como foi o processo. Porque efetivamente o processo aqui é tão importante quanto os resultados que nós atingimos. 2 financiamentos de fundos comunitários, o que nós chamamos ainda no primeiro do FEMP, agora do FAMI, que tem em execução mais um plano municipal, de segunda geração, o 18-20. Dizer que todos os meus colegas de mesa, que eu não cumprimentei, porque já são quase amigos, todos eles fazem parte da Comissão Local para a Interculturalidade e fizeram parte da construção da estratégia e do plano operacional local de Odmira. Em 2014 percebemos e constatámos, 2013, se começou em 2013, quando fomos convidados pelo ACM para integrar o projeto piloto, percebemos que algo estava a acontecer com um impacto muito grande em Odmira. E percebemos, e numa avaliação muito primária, percebemos que, se por um lado era positivo esta nova agricultura empresarial, que estava a mexer com a economia local e a colocar Odmira no mapa, mas também trazia novos fluxos populacionais, o que era visto como positivo, porque nós estamos num território de baixa densidade, com uma população muito envelhecida, e, portanto, trazer gente nova ao território para nós é crucial, e o acréscimo da diversidade cultural, que para nós também é visto como uma riqueza. Mas, por outro lado, percebíamos que a integração não existia, praticamente, não é? A exclusão marcava a presença, e ainda marca, de alguma forma, a presença de muitos migrantes no território. Há um grande afastamento da população local, começou a mostrar uma grande rejeição, porque estas comunidades são asiáticas, não dominam a língua portuguesa, não há comunicação, não há interação, e porque pela força do número criam comunidades fechadas. E porque também, como vão ver a seguir, na sua maioria são homens. E, portanto, aqui gerou, de alguma forma, uma certa preocupação social em relação a este tipo de migração. Então os desafios eram imensos. Primeiro era preciso diagnosticar esta realidade imigrante. Porquê? Porque não há INE, não há fundações, Francisco, que permitam de alguma forma identificar o que é que se passa em Odmira. Só quem sabe o que se passa em Odmira são os de Odmira. Porque são aqueles que têm os dados porque trabalham no terreno. E eles estão sempre em mutação e estão sempre em evolução. E, portanto, como é que nós vamos diagnosticar a realidade migrante? Pedimos a todos os parceiros que, da sua experiência e do âmbito das suas funções e atribuições, dissessem a realidade e os números com que lidavam. Depois tentámos juntar os parceiros locais, porque estes migrantes vieram pela mão das empresas. E, portanto, para nós era fundamental ter as empresas connosco. E, felizmente, muitas empresas disseram que sim, sem saber muito bem ao que vinham, mas, de alguma forma, mostrando um pendor de responsabilidade social e querendo contribuir para algum impacto negativo que a presença de tantas pessoas trazidas por eles pudesse ter neste território. Tínhamos que preparar a comunidade, porque isto é um processo que não vai acabar, isto é irreversível. Não vale a pena pensarmos que vai. São Teotónio e Odmira não vai voltar nunca a ser o que era, porque isso faz parte do mundo desenvolvido. Todas as sociedades desenvolvidas são interculturais e, ainda que não seja frutos vermelhos, há de ser outra fruta qualquer. E, portanto, nós temos que nos habituar e preparar a população local para aceitar a diferença e os que vêm de novo. E depois, outra preocupação. Nós tínhamos uma economia onde, de alguma forma, o turismo sobressaía. E foi feito um longo caminho em termos de políticas públicas no sentido de afirmar o território pela sua atratividade. As melhores praias de Portugal, dizentes
dessa imagem de marca que nós passamos. Mas, efetivamente, a agricultura, a compatibilização da agricultura com o turismo tem sido um desafio muito grande e também, eu diria, com o setor da agropecuária, porque, efetivamente, ele tem vindo a diminuir este setor, porque para os locais é muito mais fácil arrendar os terrenos para empresários, para montar estufas, do que ter o trabalho de estar a criar um gado. Portanto, tem-se vindo também progressivamente a ter esse impacto na produção agropecuária. O que vocês vão vendo vão sendo imagens dos que os parceiros têm realizado, pensado em conjunto no território e que permitiu desenvolver um conjunto de ações para ir acompanhando este processo e facilitando a integração. Um projeto piloto, vamos passar, foi realmente quem construiu os primeiros planos municipais, foi para nós uma oportunidade. Reparar que no Alentejo, e ainda hoje, só Odmira tem um plano municipal para a integração de migrantes com o apoio do FAMI e do Alto Comissariado para as Migrações. Em 2014 reuniu-se pela primeira vez a Comissão Municipal do Imigrante, presidida pelo Sr. Presidente da Câmara, e a ordem de trabalhos foi completamente subvertida. Sabem porquê? Porque todos estavam a querer lidar com um problema e um desafio que não sabiam como resolvê-lo. E, portanto, quando passámos a palavra um por um, e eram cerca de 30 em todas as áreas de intervenção no território, levámos 4 horas até correr todos. E todos dizerem as preocupações que tinham e as dificuldades que sentiam porque eles estavam a trabalhar sozinhos e ninguém estava a conseguir contornar. Numa altura em que os números da imigração nem pouco eram parecidos com os que são atualmente hoje em dia. A Comissão Local para a Interculturalidade foi tido como ainda é um grande fórum político onde se juntam várias entidades. Todas as entidades públicas do Conselho de Odmira estão representadas neste fórum, através de mim, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal também, as 13 juntas de freguesia, mas dizer que, em função do pendor de imigração, são mais as do litoral que estão presentes, o CEF, a GNR, a ACT, a Segurança Social, o Centro de Saúde de Odmira, o Instituto de Emprego, agrupamentos de escola, CPCJ e empresas. Hoje são 45 parceiros, porque cada vez que reunimos há pedidos para entrar, porque perceberam a sinergia desta dinâmica que fazia a diferença. Aquelas que têm o asterisco são as 3 que aceitaram vir, sem saber ao que vinham. A Sudoberry, a Vita Crest e a Driscoll's. E, portanto, eu faço sempre questão de os referir, porque foram fundamentais. Dizer-vos que, às vezes, para a construção do primeiro plano, nós passávamos 8 horas numa sala, entre empresas e representantes das entidades públicas. E dizer que neste fórum têm assento pessoas que são decisores. E isso fez toda a diferença. Porque, efetivamente, muitas ações eram concertadas logo ali, em parceria, entre parceiros, para poder operacionalizar, às vezes, logo no dia seguinte. Pois, claro, um plano com intenções muito claras. Nós queríamos que estes migrantes se fixassem, infelizmente ainda não conseguimos isso, estima-se que 10% dos migrantes poderão estar a fixar-se no território, sendo que o tempo médio de permanência são 2 anos. Queríamos formalizar estratégias e respostas ao desafio, de alguma forma conseguimos através do plano. Aproximar a população local tem sido difícil e nesta fase ainda mais difícil se torna, vamos ser sinceros, com a alteração à legislação e com a entrada de um fluxo tão anormal de pessoas e, portanto, se por um lado tem vantagens em termos de cidadania, enfim, de respeito para com as populações migrantes, mas tem um impacto enorme em comunidades pequenas que não têm capacidade de resposta para garantir a qualidade de vida e a coesão social, porque é isso disso que estamos a falar. Em Odmira, neste momento, não há qualidade de vida nem coesão social. E, portanto, e o problema tende a agravar-se. Depois, eu sou muito franca nos assuntos, porque realmente temos de tocar o dedo nas feridas. A Odmira está a sentir uma realidade que é um exemplo a nível nacional, foi precursora desta nova realidade e as soluções que já estão na mão do Governo para serem encontradas respostas, também elas vão ser precursoras daquilo que vai acontecer nos territórios nos próximos 5 ou 6 anos, porque todo o interior está a ser receptor de mão de obra estrangeira e ainda bem, porque nós precisamos dela. É só uma questão de equilíbrios
e de manter a qualidade de vida nos territórios. Isso para nós, a figura de Câmara Municipal, como fundamental. Eu dizer que eu tenho aqui alguma dificuldade, porque tanto falo como Presidente da Comissão Local para a Interculturalidade e às vezes falo um bocadinho como vereadora da Câmara Municipal, mas vou tentar às vezes não, sempre que me referir como vereadora eu falo, porque efetivamente eu estou aqui com um projeto que é da rede social da Aldeia. Criou-se um plano local, tem uma estratégia, uma dimensão operacional, com um modelo de governação, um modelo de monitorização e avaliação, 13 áreas de intervenção. O que é que aqui acontece é que estes 45 parceiros deram os dados que permitiu fazer o diagnóstico. Os diagnósticos mais fidedignos estão nos planos municipais. Se alguém quiser ter acesso aos dados mais atuais, porque eles estão sempre em mutação, é os que constam no plano municipal de segunda geração, o Almir Integra, está disponível no site da Câmara Municipal, Viver, Ação Social, Interculturalidade. Porquê? Porque foram os dados recolhidos junto destas 45 entidades durante o mês de julho e agosto. O plano foi aprovado em setembro. Depois, eu tenho aqui alguns dados mais recentes, mas têm a ver com números do claim, porque infelizmente os dados do CEF ainda não estão disponíveis relativos a 2018 e isso para nós era fundamental. Nós ainda estamos a trabalhar, ainda estamos a trabalhar com dados de dezembro de 2017 relativamente a imigrantes legalizados. O Plano Municipal trouxe o investimento comunitário. Neste momento, 615 mil euros estão investidos neste território a favor da integração, desde 2 planos municipais, mas também projetos de outras entidades parceiras, como é o exemplo da Taipa, que tem projetos de Iramu, o projeto SD, sendo que o Grão in Together foi criado por mim e por Helder, enquanto ele ainda era vereador da Ação Social, que um dia, quando tu eras da educação e quando um dia entraste no meu gabinete e dissemos: temos problemas na educação também. Vamos fazer aqui um projeto transnacional, concordas? Claro que sim, e ainda bem que o fizemos, porque deu uma visão às nossas técnicas da educação e da ação social que permite-te viver experiências. Porquê? Porque nós trabalhámos em parceria num projeto transnacional. Folónica, que lidava, na Itália, que lidava com as questões dos refugiados, Lérida, em Espanha, que se defrontava com o afluxo de comunidades muçulmanas e nós, comunidades asiáticas. Houve visitas mútuas e houve construção online de materiais que depois eram aplicados em workshops de promoção de cidadania. Depois, há também aqui um grande investimento municipal. Naturalmente, nós não participamos, os 25% que o FAMI não comparticipa. Também no CLAIM, o segundo elemento é financiado pela Câmara Municipal, uma particularidade é porque é o único CLAIM que tem uma parceria público-privada, que resulta desta disponibilidade das empresas, mas dizer que no total estão investidos em Odmira, até à data, 777 mil euros. Portanto, quase 1 milhão de euros a favor da integração das pessoas e da coesão social. Exemplos, várias coisas aconteceram nestes 5 anos, tanta coisa, desde reflexões, desde seminários. Vemos aqui membros de juntas de freguesia, com a Tânia, quem falou na Tânia, a Tânia do Claim, a coordenadora do Plano Municipal, depois lanches partilhados, tertúlias com migrantes, enfim, muitas coisas aconteceram. Carlos. Mais exemplos, poucos grupos com ucranianos, com búlgaros, que à data eram aqueles que mais predominavam no território, para tentar buscar elementos que consubstanciassem o nosso plano municipal. E depois aqui uma assinatura do último claim, a parceria público-privada. Portanto, temos aqui juntas de freguesias, Câmara Municipal e empresas e os representantes do ACM que vieram a padrinhar essa assinatura. E mais à frente eu explicarei o que foi o Alfeu. Foi um momento único.